Abai ficou radiante. Sim, vou ajudá-los. Ele deu uma contribuição em dinheiro de que dispunha naquele momento e então apresentou Tirtha Maharaja ao Dr. Ghosh, que também deu a sua contribuição. Abai convidou os devotos da Gaudiya Mata a virem à sua casa e fazerem um canto de adoração a Deus, Hare Krishna, Hare Rama, e darem uma palavra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e darem uma palestra. A sua esposa cozinharia Krishna Prasadam. Não estou pensando nessa que ela está cozinhando. Estou pensando naquelas que eu já foram oferecidas a Deus e que eu já degustei, Bíblia. Eles aceitaram o convite, mas quando chegaram houve um mal-entendido. Gomohan, que estava inválido e estava hospedado no andar de cima da casa. Por favor, desça, disse-lhe Abai. Há uma reunião da Gaudiya Mata e Gomohan desceu, mas quando viu os santos, confundiu-os com os impersonalistas de uma missão não devocional. Ele não tinha ouvido corretamente o que Abai dissera. Gomohan sentou-se, mas observava os homens de roupa alaranjada de mau humor e chegou mesmo a fazer uma crítica. Abai, que estava animado com a oportunidade de se associar com os devotos de Deus e ouvi-los falar sobre as histórias de Deus, Krishna, não pôde entender o comportamento de seu pai. Então, logo que Bhakti Prada Tirtha Swami começou a sua palestra, Gomohan compreendeu. Ah, eles são devotos de Deus, gritou ele. Velho e inválido, como é? E a tosse voltou, Bimala. Velho e inválido como era, ele imediatamente caiu a seus pés. Eu o confundi, Senhor. Pensei que vocês eram renunciados, impersonalistas. Sinto-me honrado por sua visita. Depois de Kumbhamela, Pradipa Tirtha Swami partiu, mas 5 ou 6 discípulos, estudantes celibatários de Bhaktisiddhanta Saraswati, ficaram em Allahabad, mantendo um pequeno templo. Eles adoravam as formas de Deus no altar. Krishna tinha um programa noturno de canto e dança público de Hare Krishna e palestra, e pregavam ativamente para o povo local. O devoto encarregado Atulananda, celibatário, visitava os lares dos cidadãos de Allahabad tentando solicitar membros assinantes para o templo ao preço de meia rúpia por mês. Uma pessoa recebia uma assinatura da revista da Gaudiya Mata. No transcurso de suas solicitações de porta em porta, Atulananda bateu na porta de Abai Charanji. Abai o recebeu muito hospitaleiramente e ofereceu-lhe arroz e frutas. Abai era muito receptivo à filosofia e gostou de conversar com Atulananda, que comprometeu-se a visitar o Senhor Ji repetidamente e falar com ele sobre o Senhor Krishna Chaitanya e o Bhagavad Gita. Abai também indagou a respeito das recentes atividades de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Àquela altura, Srila Bhaktisiddhanta havia estabelecido a Gaudiya Print Works em Calcutá e tinha começado a publicar o Śrīmad Bhagavatam em vários volumes com suas próprias anotações. Também publicaram uma versão editada do Sri Chaitanya Bhagavata em seu centro de Dhaka. Havia aberto centros em Bhubaneswar, Madras e Puri. O interesse de Abai era insaciável. Atulananda contou-lhe como em 1925 Srila Bhaktisiddhanta Saraswati liderara uma grande procissão circunambulando a terra santa de Navadvipa, com deidades de Krishna carregadas nas costas de elefantes esplendorosamente decorados, e com a participação de devotos de todas as partes da Índia. Invejosos sacerdotes profissionais que se opunham à aceitação por parte de Srila Bhaktisiddhanta de discípulos de todas as castas
tinham contratado uma gangue para ajudá-los a tirar tijolos e pedras na procissão. Mas Srila Bhaktisiddhanta continuara intrépido. Em 1926, ele fizera uma viagem por toda a Índia pregando a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya. Também instalara deidades no grande templo de Sri Krishna Mata em Mayapur, um templo de Mayapur. E havia um ano atrás, começara a publicar a sua revista Sadhyana Toshani em 3 idiomas, incluindo uma edição em inglês chamada O Harmonista. Após várias visitas e horas de conversa sobre as atividades e filosofia dos devotos de Deus da Gaudiya, Tulananda levou o Sr. Ji ao templo de Allahabad. Pouco tempo depois disso, o templo se mudou para uma casa alugada à rua Sot Malaka, perto de Rambagh, bem próximo da casa de Abai. Agora era possível Abai visitar o templo todas as noites. Após o trabalho, Abai ia para o templo onde tocava tambor, surpreendendo os estudantes celibatários com as suas habilidades já desenvolvidas de tocar o tambor. Ele cantava músicas de adoração a Deus com eles e às vezes liderava o canto e dança público de Hare Krishna. Também trazia pessoas importantes de Allahabad para visitar o templo. Para os estudantes celibatários, Abai parecia dar vida nova ao templo, e para Abai a vida nova chegara com sua associação com os diferentes discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati. Em 1930, a saúde de Golmohan piorou e seus familiares reuniram-se em volta dele pensando que seu fim estava próximo. Abai tinha estado em Bombay fazendo negócios e já era tarde quando ele chegou a Allahabad e bateu na porta. Golmohan disse à sua filha Rajeshwari: "Abra a porta, Abai chegou." Ela respondeu: "Não, ele está em Bombay." E Golmohan repetiu: "Estou lhe dizendo que ele chegou. Vá abrir a porta." Era por volta de meia-noite. Ela desceu até o andar térreo, abriu a porta e viu que era realmente seu irmão que havia chegado. Abai então foi diretamente até seu pai. "Como está o senhor?" "Eu estou bem", respondeu Golmohan. "Vá descansar." Na manhã seguinte, Abai chamou o médico. "Não sabemos como seu pai ainda vive", disse o doutor. "Ele praticamente não tem pulso. Já está vivendo sem comer há vários meses." Abai perguntou ao pai: "O que o senhor deseja? Diga-me." "Por que me pergunta isto?" replicou seu pai. "O doutor lhe disse algo?" E Abai disse: "Não. Pergunto-lhe porque ultimamente tenho estado em Bombay e o senhor está aqui, de modo que se o senhor tiver algum desejo, alguma intenção, me diga. Estou aqui para fazer o que o senhor quiser." Golmohan disse-lhe que desse a vaca que eles tinham à Gaudiya Mata de Allahabad. Então Abai pegou a vaca junto com seu bezerro e deu-os ao templo. Então outra vez ele perguntou ao pai: "O senhor tem algum outro desejo?" E outra vez o seu pai perguntou: "O doutor disse algo?" Não, simplesmente estou perguntando porque devido a meus negócios tenho que ir-me." Então Golmohan disse: "Convide todos os devotos da Gaudiya de Allahabad e outros devotos também, que eles cantem Hare Krishna à noite e você deverá fornecer-lhes boa comida. Esse é o meu desejo." Abai providenciou isso e à noite começou o canto e dança público de Hare Krishna na casa de Abai. Às 11 horas todos eles tomaram Krishna Prasada e saíram. Naquela noite, Golmohan faleceu. Escolheu dia e hora, Bima, e como abandonar o corpo. Devoto puro é assim mesmo, né? Ele faz o que quer entre a vida e a morte. Abai sentiu dolorosamente a perda de seu pai. Seu pai tinha lhe dado tudo o que ele jamais quis. Tinha tido o cuidado de educá-lo como um devoto puro de Deus.
e tinha sempre adorado Radha e Krishna. Embora Abai fosse um jovem competente, ele se sentiu perdido sem o seu mais querido protetor, Embora Abai fosse um jovem competente, ele sentiu-se perdido sem seu mais querido protetor e amigo. Mais do que qualquer outra pessoa, Gomohan fora aquele que sempre orientara Abai e o tratara como a pessoa mais especial. Sem seu pai, Abai agora sentia-se desamparado. De repente, ele sentiu a mesma dependência que sentira quando pequeno, mas agora sem seu pai. Aquele que sempre o tratara como um filho dileto e merecedor de toda atenção amorosa, aquele que lhe dera tudo o que ele quis e que literalmente pedia a todos os homens santos com os quais se encontrava, para que seu filho se tornasse um grande devoto de Shrimati Radharani, aquele, melhor dos bem-querentes, agora se fora. No dia de Shraddha, 13 dias após Gomohan falecer, Abai e seu irmão pousaram para uma foto formal. De acordo com o costume religioso, os dois filhos tinham raspado suas cabeças. A fotografia mostra Abai e seu irmão sentados, um de cada lado de um retrato formal de seu pai. O retrato encontra-se sobre uma plataforma elevada e está rodeado por um pano escuro. O retrato está dentro de bela moldura. Gomohan parece velho, mas ainda assim pensativo e determinado. Não tão velho como no retrato anterior, onde ele parecia definhado, com os olhos quase obscurecidos. Abai, com sua cabeça raspada, parece um monge renunciado, e seu corpo está coberto com as vestes de um monge, simples pedaços de pano cobrindo as partes superior e inferior de seu corpo. Ele tem aparência bastante diferente daquela que tinha na foto que foi tirada no mesmo lugar, com o mesmo tapete rústico no piso anos antes. Naquela foto, com sua esposa e filhos reunidos à sua volta, ele era muito mais o jovem chefe de família cercado por suas responsabilidades de família e aparentando alguém que sabia como conduzir-se bem e movimentar-se dinamicamente no mundo. Mas nesta foto, embora seus filhos estejam presentes, estão sentados no piso sem ninguém lhes dar a mínima atenção. A mão esquerda de Abai está sobre o seu joelho, equilibrada, e não obstante quieta, ao passo que na foto anterior a sua mão esquerda aparece segurando o seu filho irrequieto. A esposa de Abai não está presente. Nesta foto, Abai está com uma aparência surpreendente. Não se poderia dizer que ele normalmente usa cabelo e bigode, os quais apenas recentemente acaba de raspar para observância de luto pelo falecimento de seu pai. Ao invés, esta parece ser a sua aparência natural. Há um ar misterioso e transcendental em torno dele, tal qual aquele que se esperaria de um santo em meditação. Seu olhar não é nem agitado, nem alegre, nem triste. É pacífico e sábio, como se ele de repente tivesse se tornado um santo no dia em que seu pai faleceu. Ele parece um santo Ele parece o santo que seu pai antevia que ele se tornaria. Parece que ele sempre foi um santo e que de repente foi revelado como tal neste dia. Mesmo pela mais casual inspeção da foto, parece que ao raspar a sua cabeça e vestir-se com aquelas vestes sem camisa nem sapatos, Abai se tornou um santo. Como posso servi-lo? Tenho muita esperança de que você possa converter-se em ótimo pregador na língua inglesa, caso se dedique à missão de divulgar pela imprensa moderna os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya ao povo em geral, como também aos filósofos e religiosos. Assinado Srila Bhaktisiddhanta Saraswati numa carta a Srila Prabhupada,
de dezembro de 1936. Em outubro de 1932, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati liderou um grupo de centenas de discípulos e peregrinos em uma procissão ou circunambulação de um mês durante os lugares sagrados de Vrindavana. Os residentes e visitantes de Vrindavana executavam procissão seguindo o velho leito seco do rio Jamuna e circunambulando a área de Vrindavana, parando nos locais onde Krishna executou seus passatempos quando perambulava por Vrindavana há 5.000 anos atrás. Abai quisera participar da procissão de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, mas não pôde por causa de seu trabalho. Não obstante, no 20º dia de peregrinação ele viajou de Allahabad, determinado a ver Bhaktisiddhanta Saraswati outra vez, e esperando juntar-se ao grupo da procissão em Kochi, lugar vizinho de Vrindavana, para participar pelo menos por um dia. A procissão Hare Krishna, organizado por Srila Bhaktisiddhanta, foi um dos maiores jamais vistos, uma das maiores jamais vistas em Vrindavana. Ao ocupar tantas pessoas, ele estava usando a procissão como método de pregação para as massas. Mesmo em 1918, quando deu início a seu trabalho missionário, a contribuição específica de Srila Bhaktisiddhanta tinha sido a ênfase dada à pregação. Antes de seu advento, os devotos de Deus geralmente evitavam lugares populosos e executavam sua adoração em locais santos e isolados como Vrindavana. Mesmo quando viajavam para pregar, mantinham os simples modus vivendi do mendicante pobre. Durante a época do Senhor Krishna Chaitanya, os principais renunciados que o seguiam tinham vivido em Vrindavana debaixo de árvores. Uma noite debaixo de uma árvore, outra noite debaixo de outra árvore. Srila Bhaktisiddhanta, cujo objetivo era pregar no mundo inteiro, sabia que a renúncia dos principais renunciados de Vrindavana não era possível para os ocidentais. Portanto, ele resolveu introduzir a ideia de que os devotos poderiam inclusive viver em um grande templo palaciano. Ele tinha aceitado um grande donativo de um próspero comerciante devoto de Deus em 1930 e construíram um grande templo de mármore na seção Bagh Bazar de Calcutá. No mesmo ano ele mudara, junto com muitos seguidores, de sua pequena sede alugada na Uttadanga para a impressionante sede nova. Srila Bhaktisiddhanta estava demonstrando que, embora um devoto não devesse gastar um centavo para seu próprio gozo dos sentidos, ele podia gastar milhões de rúpias a serviço de Deus, Krishna. Enquanto anteriormente os devotos de Deus nada tinham a ver com as invenções mecanizadas introduzidas pelos ingleses, Srila Bhaktisiddhanta, baseado na autoridade das escrituras védicas, estava demonstrando uma compreensão superior. Fora Rupa Goswami, o grande discípulo do Senhor Krishna Chaitanya, quem escrevera: uma pessoa se desapega perfeitamente de todo o mundano enredamento materialista, não quando renuncia a tudo, mas quando emprega tudo a serviço da suprema personalidade de Deus, Krishna. Compreenda-se que isto é renúncia perfeita em yoga. Se tudo é energia de Deus, Krishna, por que então abandonar alguma coisa? Se Deus é bom, sua energia também é boa. As coisas materiais não devem ser usadas para o nosso próprio gozo dos sentidos, mas podem e devem ser usadas a serviço de Deus, Krishna. Assim, Srila Bhaktisiddhanta queria usar as mais modernas máquinas impressoras. Ele queria convidar pessoas mundanas a ouvir as histórias de Deus, Krishna, em templos esplendorosamente construídos. E para pregar, os devotos não deviam hesitar em locomover-se nos melhores veículos, usar roupa costurada ou viver em meio à opulência material.
com este mesmo espírito é que ele construíra o prédio em Bag Bazar e ali montaram um museu teísta, uma série de cenas formadas com bonecos de argila, muito bem acabados, pintados e vestidos. Tais bonecos são uma forma de arte tradicional na Bengala, mas a encenação de cerca de 100 elaborados displays retratando a filosofia dos devotos de Deus e os passatempos do Senhor Krishna jamais tinham sido vistas antes. O museu teísta causou sensação e milhares de pessoas o visitavam diariamente. Naquele mesmo ano, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tinha levado cerca de 40 discípulos a uma procissão de Hare Krishna por toda a Índia, uma excursão consistindo de muitas conferências públicas e encontros de Srila Bhaktisiddhanta com os homens importantes. Por volta de 1932, ele já tinha 3 gráficas em diferentes partes da Índia, imprimindo 6 jornais em vários dialetos indianos. Em Calcutá, um político perguntara a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati como era possível ele imprimir o seu jornal Nadya Prakasha diariamente. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati respondera que aquilo não devia parecer tão espantoso para alguém que soubesse que somente em Calcutá havia quase meia dúzia de jornais diários comuns, embora Calcutá fosse apenas uma cidade entre tantas cidades da Índia. A Índia fosse apenas uma nação entre tantas nações na Terra. A Terra fosse apenas um planeta insignificante entre todos os outros planetas do universo. Este universo fosse um entre universos tão numerosos que cada um era como uma simples semente de mostarda em um grande saco de semente de mostarda, e toda a criação material fosse apenas uma pequena fração da criação de Deus. Nadya Prakasha não estava imprimindo notícias de Calcutá ou da Terra, mas sim notícias do ilimitado céu transcendental, que é muito maior do que todos os mundos materiais combinados. Assim, se os jornais diários de Calcutá podiam publicar limitadas notícias terrestres, então nada de espantoso havia em que Nadya Prakasha pudesse sair diariamente. De fato, poder-se-ia imprimir um jornal sobre o mundo transcendental a cada instante, caso não houvesse escassez de leitores interessados. Uma das publicações de Srila Bhaktisiddhanta era em inglês, o Harmonista, onde se publicara o anúncio da procissão de Vrindavana de 1932. Circunambulação de Sri Braja Mandal. Sua Divina Graça Paramahansa Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja, o líder espiritual da comunidade Madhva Gaudiya Vaishnava, seguindo Shri Krishna Chaitanya, tem o prazer de convidar todas as pessoas de qualquer nacionalidade, sem consideração de casta, credo, cor, idade ou sexo, a que cooperem na função devocional de circunambulação do circuito sagrado de Braja nas pegadas do Senhor Supremo Shri Krishna Chaitanya, que manifestou este passatempo ao executar a circunambulação de Shri Braja Mandal durante o inverno de 1514 DC. Quando Abhaya ouviu os membros da Gaudiya Mata de Allahabad falarem sobre a procissão Hare Krishna, ele estava inteiramente atarefado com seus negócios locais da farmácia Prayaga e estava viajando para fazer novas cobranças. Mas ele tinha calculado que poderia se juntar ao grupo pelo menos um dia ou 2 e fixar a sua mente em obter novamente a audiência de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Srila Prabhupada comenta: eu não era iniciado na ocasião da procissão Hare Krishna, mas tinha muita admiração por aquelas pessoas da Gaudiya Mata. Eles eram muito amáveis comigo e por isso eu pensei: o que estarão eles fazendo nesta procissão Hare Krishna? Deixe-me ver. E assim os encontrei em Kosi. O grupo da procissão Hare Krishna viajava com eficiente organização.
Um grupo avançado, trazendo todas as roupas de cama e barracas, ia à frente até o posto do dia seguinte, onde acampavam e montavam a cozinha. Enquanto isso, o grupo principal que trazia as formas de Deus do Senhor Krishna Chaitanya e vinha acompanhado por cantores de canto e dança público de Hare Krishna, visitava os locais dos passatempos do Senhor Krishna e à noite chegava ao acampamento. O acampamento era dividido em seções e disposto em um semicírculo, e os peregrinos eram encaminhados para uma determinada seção onde pudessem pernoitar. No centro estavam os alojamentos de Srila Bhaktisiddhanta e da deidade do Senhor Krishna Chaitanya, e próximas deles as cabanas dos renunciados. Havia acampamentos separados para senhores e senhoras. Os casais não ficavam juntos. Havia também um corpo de guardas voluntários que ficavam de vigia a noite toda, patrulhando a área. À noite, o acampamento com suas centenas de barracas com luzes a gás e tochas parecia uma cidade, e as pessoas locais vinham ver, assombradas com aqueles arranjos. À noite, todos se reuniam para ouvir um discurso de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Os peregrinos acordavam de manhã cedo e cantavam Hare Krishna juntos. Depois, carregando a forma de Deus do Senhor Krishna Chaitanya, saíam em procissão. Grupos de canto e dança público de Hare Krishna, a banda da polícia, o cavalo líder, os porta-bandeiras e todos os peregrinos, eles viajavam aos locais sagrados, o local de nascimento do Senhor Krishna, o lugar onde o Senhor Krishna esmagou Kansa, o templo Adikeshava, Radhakunda, Shamakunda e muitos outros lugares. A peregrinação maciça de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati vinha se desenrolando com muito sucesso quando ele deparou com séria oposição. Os proprietários de templos de Vrindavana objetavam ao fato de Srila Bhaktisiddhanta conceder o cordão sagrado de sacerdote brahmana a devotos não nascidos em famílias de sacerdotes brahmanas. Srila Bhaktisiddhanta, em todas as suas palestras e escritos, tinha provado repetidamente com evidências das escrituras védicas que uma pessoa é sacerdote brahmana não por nascimento, mas por qualidades. Ele citava frequentemente um verso do Hari Bhaktivilasa de Sanatana Goswami, o qual declarava que, assim como o metal baixo, ao ser misturado com o mercúrio, pode se converter em ouro, da mesma forma, um homem comum pode se tornar um sacerdote brahmana se iniciado por um mestre espiritual fidedigno. Ele também citava frequentemente um verso do Śrīmad Bhagavatam em que o grande sábio Narada diz ao rei Yudhishthira que se uma pessoa nasce em família de classe baixa, mas age como um sacerdote brahmana, ele tem de ser aceito como um sacerdote brahmana. E se uma pessoa nasce em família de sacerdote brahmana, mas age como uma pessoa de classe baixa, ele deve ser considerado uma pessoa de classe baixa. Porque o método primordial de avanço transcendental na era de Kali é o canto do santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Qualquer pessoa que cante Hare Krishna deve ser reconhecida como uma pessoa santa. Vou até repetir essa máxima. Qualquer pessoa que cante Hare Krishna deve ser reconhecida como uma pessoa santa. Quando os sábios locais aproximaram-se de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati para um debate, eles questionaram a sua indulgência em dar iniciação e o fato de ele dar o cordão de sacerdote brahmana e vestes de renunciado a pessoas de castas inferiores. Por causa da vigorosa e erudita apresentação de Bhaktisiddhanta Saraswati, os sábios pareceram satisfeitos com o debate. Contudo, quando o grupo da procissão Hare Krishna chegou aos 7 templos principais de Vrindavana,
que haviam sido erigidos pelos seguidores imediatos do Senhor Krishna Chaitanya, encontrou as portas fechadas. Os lojistas de Vrindavana fecharam seu comércio e algumas pessoas chegaram a atirar pedras nos peregrinos que passavam. Mas o grupo da procissão Hare Krishna, liderado por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, continuou com bom humor, a despeito da animosidade. E em 28 de outubro, o grupo chegou a Kosi, o local do tesouro do rei Nanda, o pai de Deus, Krishna. Abai chegou a Mathura de trem procedente de Allahabad e dirigiu-se a Kochi de rickshaw. O campo deixava Abai encantado. Em vez de fábricas e grandes prédios, havia na maior parte das vezes florestas, e afora a estrada pavimentada principal pela qual ele viajava, havia apenas ruas poeirentas e suaves vielas arenosas. Como um devoto de Deus, Abai experimentava sentimentos que um homem comum não sentiria. De quando em quando ele via um pavão no campo, sua exótica plumagem proclamando as glórias de Vrindavana e Deus, Krishna. Mesmo um não devoto, contudo, poderia apreciar as muitas variedades de pássaros com seus gritos e cantos interessantes enchendo o ar. Ocasionalmente aparecia uma árvore cheia de pardais loucamente chilreantes, fazendo o seu acelerado clamor crepuscular antes de se retirarem para descansar. Mesmo alguém inconsciente da importância especial de Vrindavana podia sentir um alívio mental nesta simples região rural, onde as pessoas faziam fogueiras com combustível de estrume de vaca e cozinhavam as suas refeições vespertinas. Desculpem, vou ler de novo. Mesmo alguém inconsciente da importância especial de Vrindavana podia sentir um alívio mental nesta simples região rural, onde as pessoas faziam fogueiras com combustível de estrume de vaca e cozinhavam suas refeições vespertinas ao ar livre com suas fogueiras, acrescentando aromas ricos e naturais à indefinível mistura de odores da terra. Havia muitas árvores velhas e rangentes e coloridos canteiros de flores, arbustos de brilhantes camélias, violáceas, árvores abarrotadas de delicados botões de parijata branca e grandes flores kadamba amarelas, raramente vistas fora de Vrindavana. Na estrada havia um animado tráfego de tanga puxada por cavalos. O mês de Kartika, outubro, novembro, era uma das várias épocas do ano que atraía muitos peregrinos a Vrindavana. As tangas, puxadas por um cavalo, transportavam famílias grandes, algumas vindo de centenas de quilômetros de distância. Bandos maiores de peregrinos agrupados por vilarejo andavam juntos. As mulheres vestidas com roupas indianas de cores brilhantes, homens e mulheres de pele morena, às vezes cantando músicas de adoração a Deus, carregando apenas umas poucas posses simples enquanto se dirigiam à cidade de milhares de templos, Vrindavana. E havia homens de negócios como Abai, vestidos mais formalmente provenientes de uma cidade, talvez para passar um fim de semana. A maioria deles tinha pelo menos algum indício de motivação religiosa. Ver Deus, Krishna no templo, banhar-se no sagrado rio Jamuna, visitar os locais onde o Senhor Krishna executara os seus passatempos, tais como o erguer da colina de Govardhana, a matança do demônio Keshi, ou a dança à noite com as vaqueirinhas. Abai era sensível à atmosfera de Vrindavana e observava a atividade ao longo da estrada. Porém, mais do que isso, ele acalentava com antecipação a satisfação do objetivo de sua viagem, o seu encontro novamente após longa separação com a pessoa santa na qual ele sempre pensava interiormente, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que lhe falara em Calcutá
e o convencera da missão do Senhor Krishna Chaitanya de pregar a consciência de Deus, Krishna. Sem demora, Abai vê-lo-ia novamente, e este objetivo satisfazia sua mente. Ao chegar ao acampamento iluminado por lanternas da Gaudiya Mata e indagar no posto de controle, foi-lhe dada a permissão de se juntar à aldeia da procissão Hare Krishna. Foi encaminhado para uma barraca de devotos casados e ofereceram-lhe Krishna Prasadam. As pessoas eram amistosas e bem-humoradas, e Abai falava de suas atividades com os membros da Gaudiya Mata em Calcutá e em Allahabad. Então houve uma reunião. Um renunciado estava fazendo um anúncio. Naquela noite, dizia ele, haveria uma visita programada a um templo próximo dali para ver as formas de Deus de Sheshashai Vishnu, e alguns dos peregrinos deram vivas, Haribol, Hare Krishna. O renunciado anunciou também que sua divina graça, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, falaria naquela noite pela última vez e deixaria o grupo da procissão Hare Krishna no dia seguinte. Então havia a opção de se ir à procissão ou ficar para a palestra. Srila Prabhupada comenta, então eu os encontrei em Kochi e Keshava Maharaja informava-me que Srila Bhaktisiddhanta iria para maturar na manhã seguinte e falaria Hari Katha naquela noite. Qualquer pessoa que quisesse podia permanecer, ou então podiam ir ver Sheshashai Vishnu. Naquele momento creio que apenas 10 ou 12 homens ficaram. Sridhara Maharaj era um deles, e eu julguei isso sensato. Que poderei ver nesse Sheshashai? Deixe-me ouvir o que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dirá. Deixe-me ouvir. Quando Abai chegou, Srila Bhaktisiddhanta já estava falando. Ele estava sentado com suas costas eretas, um manto em volta dos ombros, não falando como um orador profissional que faz uma apresentação programada, mas dirigindo-se a um pequeno grupo reunido em seu quarto. Por fim, Abai estava em sua presença novamente. Abai maravilhava-se de vê-lo e ouvi-lo, esta alma singular, possuída dos passatempos eternos de Deus, falando ininterruptamente sobre Krishna com sua voz baixa e penetrante, em estático e profundo conhecimento. Abai sentou-se e ouviu com profunda atenção. Bhaktisiddhanta Saraswati tinha estado a falar com regularidade sobre Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha é a fase do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, em que se desperta a consciência de Deus. Abhideya é prestação de serviço amoroso ao Senhor Krishna e Prayojana é a meta última do amor puro por Deus, Krishna Prema. Ele enfatizava que suas explanações eram recapitulações exatas do que tinha sido falado originalmente por Krishna e transmitido através da sucessão discipular. A elocução particular de Bhaktisiddhanta Saraswati, na maioria das vezes bengali, mas às vezes inglesa, com frequente citação em sânscrito das escrituras autorizadas, era profunda em erudição. Krishna, dizia Bhaktisiddhanta Saraswati, é o único super senhor de todo o universo. E mais do que isto, de toda a morada eterna Vaikunta, a região transcendental. Sendo assim, ninguém pode levantar nenhum obstáculo contra o seu desfrute. 1 hora se passou, 2 horas, 3 pontinhos, o grupo já pequeno no quarto de Srila Bhaktisiddhanta ia gradualmente se reduzindo. Alguns renunciados saíram com a desculpa de que iam cuidar de obrigações relacionadas ao acampamento da procissão. Apenas alguns líderes íntimos permaneceram. Abai era o único estranho. Evidentemente ele era um devoto e não um estranho, mas no sentido de que não era
um renunciado, nem estava encarregado de quaisquer deveres, nem era sequer iniciado, nem estava viajando com a procissão Hare Krishna, mas havia se juntado a eles apenas por um dia. Nesse sentido, ele era um estranho. A filosofia que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati estava expondo, contudo, estava democraticamente aberta a quem quer que a ouvisse fervorosamente. E isso Abai estava fazendo. Ele ouvia com admiração. Às vezes ele chegava mesmo a não compreender algo, mas continuava ouvindo determinada e submissamente, com inteligência, sorvendo as palavras. Ele sentia Srila Bhaktisiddhanta Saraswati revelando-lhe a visão direta do mundo transcendental, assim como uma pessoa revela algo abrindo uma porta ou uma cortina. Ele estava revelando a realidade, e esta realidade era o serviço amoroso aos pés de lótus de Radha e Krishna, a personalidade de Deus supremamente adorável. Quão habilmente ele falava, e com que profunda convicção e ousadia! Absorto e espantado, Abai ouvia atentamente. Evidentemente, todos os devotos de Deus aceitavam Krishna como seu Senhor adorável, mas quão conclusivamente e com que lógica vigorosa a fé dos devotos de Deus era estabelecida por este grande mestre! Após várias horas, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati parou de falar. Abai sentia-se disposto a continuar ouvindo sem parar, e todavia não tinha dúvidas, confusão nem perguntas a fazer. Ele só queria ouvir mais. Quando Srila Bhaktisiddhanta ia saindo, Abai prostrou-se prestando suas reverências e depois deixou o círculo íntimo dos renunciados em sua fila de barracas e se dirigiu ao círculo exterior de barracas, com a mente impregnada com as palavras de seu mestre espiritual. Agora, sua relação parecia mais tangível. Ele ainda conservava na memória a sua impressão original de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, a pessoa santa que havia falado com ele naquele terraço em Calcutá. Mas naquela noite, aquela impressão singular que o confortara por anos em Allahabad enriquecia-se e enchia-se de vida nova. Seu mestre espiritual e a impressão de suas palavras eram de tamanha realidade, como o eram as estrelas no céu e a lua sobre Vrindavana. Aquela impressão de ter ouvido Srila Bhaktisiddhanta falar enchia-o com seu realismo, e todas as outras realidades gravitavam em torno da realidade absoluta de Sri Gurudeva, assim como todos os planetas giravam em volta do Sol. Na manhã seguinte, Abai acordou com os outros, mais de uma hora antes da aurora, tomou o banho e cantou mantras em congregação. Posteriormente, de manhã, a figura alta e imponente de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, vestido com simples roupas alaranjadas, entrou no assento traseiro de um carro e dirigiu-se para fora do acampamento. Meditativo e grave, ele olhou para trás e acenou, aceitando os amorosos gestos de despedida de seus seguidores. Abai encontrava-se entre eles. Um pouco mais tarde... Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui para não esquecer. Minha cabecinha é de... Oh, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Agora não é hora. A hora que eu esquecer, vai ser hora. A hora que eu esquecer que vai ser hora. Desculpem. Tá, ele meditativo e grave, ele olhou para trás. Ah, tá. Eu li inteiro, não li inteiro. Eu li inteiro, Bimala. Tá, mas vou ler de novo esse pedaço aqui. Na manhã seguinte, Abai acordou com os outros, mais de uma hora antes da aurora, tomou banho e cantou mantras em congregação. Posteriormente, de manhã, a figura alta e imponente de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, vestido com simples roupa alaranjada, entrou no assento traseiro de um carro e se dirigiu para fora do acampamento.
Meditativo e grave, ele olhou para trás e acenou aceitando os amorosos gestos de despedida de seus seguidores. Abai encontrava-se entre eles. Um pouco mais de um mês depois, Abai estava novamente na expectativa de um encontro iminente com Srila Bhaktisiddhanta, dessa vez em Allahabad. Abai recém chegara de Vrindavana para o seu trabalho na farmácia Prayaga, quando os devotos da Gaudiya Mata de Allahabad informaram-no da boa notícia. Eles haviam conseguido terra e fundos para construir um prédio, o Sri Rupa Gaudiya Mata, e Srila Bhaktisiddhanta viria no dia 21 de novembro para presidir a cerimônia de lançamento da pedra fundamental. Sir William Malcolm Riley, governador das Províncias Unidas, seria o respeitável convidado e, numa grande cerimônia, colocaria a pedra fundamental na presença de Srila Bhaktisiddhanta. Quando Abai ficou sabendo que também haveria uma cerimônia de iniciação, ele perguntou se podia ser iniciado. Desculpem. Atulananda, presidente do templo, garantiu a Abai que o apresentaria a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Em casa, Abai discutiu seus planos de iniciação com a esposa. Ela não tinha objeções, mas pessoalmente não queria aceitar a iniciação. Eles já adoravam a forma de Deus em casa e ofereciam seu alimento à forma de Deus, Krishna. Acreditavam em Krishna e estavam vivendo pacificamente. Mas para Abai, aquilo não era suficiente. Embora ele não quisesse forçar a sua esposa, ele sabia que ele precisava ser iniciado por um devoto puro de Deus. Evitar vida pecaminosa, viver piamente, essas coisas eram necessárias e boas, mas em si mesmas não constituíam vida transcendental e não podiam satisfazer os anseios da alma. A meta última da vida e a necessidade absoluta do eu era o amor a Deus, Krishna Prema. Esse amor a Krishna, seu pai já havia inculcado dentro dele, e agora ele tinha que tomar a próxima medida. Seu pai ficaria satisfeito se o visse fazer isso. O que ele aprendera com seu pai estava agora sendo solidificado por alguém capaz de orientar todas as almas caídas do mundo ao amor transcendental por Deus, Krishna Prema. Abai sabia que devia ir adiante e refugiar-se completamente nas instruções de seu mestre espiritual. E as escrituras prescreviam: aquele que tem desejo de conhecer a verdade absoluta deve se refugiar em um mestre espiritual que esteja em sucessão discipular e que seja fixo em consciência de Deus, Krishna. Mesmo o Senhor Krishna Chaitanya, que era o próprio Krishna, aceitara um mestre espiritual, e somente após a iniciação é que ele manifestou os sintomas integrais de amor estático por Deus, Krishna Prema, ao cantar o santo nome Hare Krishna Hare Rama. Quanto ao ritual de iniciação que celebrara havia 12 anos um sacerdote da família, Abai nunca o havia levado a sério. Tinha sido uma formalidade religiosa, mas um mestre não era um mero oficiante sacerdote ritualista. Por isso Abai rejeitara a ideia de que já tinha um mestre. Seu mestre de família jamais lhe dera instruções sobre o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, nem tampouco o havia vinculado através de sucessão discipular a Deus, Krishna. Mas ao aceitar a iniciação de Bhaktisiddhanta Saraswati, ele estaria vinculado a Deus, Krishna. Bhaktisiddhanta, filho de Bhaktivinoda Thakur e discípulo de Gorakshora Dasa Babaji, era o mestre na 12ª geração discipular oriunda do Senhor Krishna Chaitanya. Ele era o mais notável acadêmico védico da época, o devoto de Deus perito que podia orientar uma pessoa de volta à morada eterna. Ele era dotado de poder por seus predecessores para trabalhar para o bem-estar mais elevado, dando a todos a consciência de Deus, Krishna, o remédio
para todos os sofrimentos. Abai sentia que já havia aceitado Srila Bhaktisiddhanta como seu mestre espiritual e que desde seu primeiro encontro ele já tinha recebido suas ordens. Agora, se Srila Bhaktisiddhanta o aceitasse como seu discípulo, a relação seria confirmada. Ele estava vindo tão rápido após Abai tê-lo visto e tê-lo ouvido em Vrindavana. Era assim que Krishna agia através de seu representante. Era como se seu mestre espiritual, ao vir onde Abai tinha sua família e negócios, estivesse aparecendo para atraí-lo mais ainda para a vida transcendental. Sem Abai ter tentado provocar aquilo. Posso continuar, Bimala? Muito obrigado, hein? Sem Abai ter tentado provocar aquilo, sua relação com Srila Bhaktisiddhanta estava se aprofundando. Agora Srila Bhaktisiddhanta estava vindo para ele como que por um arranjo superior. No dia da cerimônia, Bhaktisiddhanta Saraswati encontrou-se com seus discípulos na Gaudiya Mata de Allahabad, a rua South Malaka, ou coisa parecida. Enquanto ele falava Hari Katha, os passatempos eternos de Hari Krishna, e respondia a perguntas, Atulananda, o estudante celibatário, aproveitou a oportunidade para apresentar vários devotos, entre os quais Abai, como candidatos para a iniciação. Os devotos de Allahabad tinham orgulho do Sr. Ji, que regularmente comparecia ao templo à noite e liderava o canto e dança público de Hare Krishna. Ouvia os ensinamentos e conversas com eles, além de muitas vezes trazer convidados respeitáveis. Ele dera contribuições em dinheiro e induzira os seus colegas de negócios a também fazê-lo. Como muita gente, sustentar essas pessoas, sim, sustentar pessoas santas. O povo sustenta esses bandidos no governo, né? Bandidos para todo lado. Por que não sustentar pessoas santas de verdade, que vivem só para espalhar o conhecimento perfeito e completo, que vai satisfazer todo mundo? Ele dera contribuições em dinheiro e induzir a seus colegas de negócios a também fazê-lo. Com as mãos postas, Abai olhava humildemente para o seu mestre espiritual. Ele e Srila Bhaktisiddhanta estavam agora um diante do outro, e Srila Bhaktisiddhanta o reconheceu e ficou visivelmente satisfeito de vê-lo. Ele já o conhecia. Sim, disse ele, trocando olhares com Abai. Ele gosta de ouvir. Ele não vai embora. Eu já o havia observado, aceitá-lo-ei como meu discípulo. O mestre, o candidato a discípulo escolhe o mestre e o mestre também escolhe o discípulo. Ou não, né? Ou não. O momento e as palavras impregnaram todo o seu ser. Abai estava em êxtase. Atulananda estava agradavelmente surpreso de que seu mestre espiritual já tivesse aprovado a proposta do Sr. Ji. Outros discípulos na sala também ficaram contentes de testemunhar a imediata aceitação de Srila Bhaktisiddhanta do Sr. Ji como um bom ouvinte. Alguns deles se interrogaram quando ou onde Srila Bhaktisiddhanta havia chegado a formar tal apreciação do jovem farmacêutico. Durante a iniciação, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati ficou sentado no assento elevado e a sala estava cheia de convidados e membros da Gaudiya Mata. Os que iam ser iniciados sentaram-se em volta de uma pequena arena de terra onde os renunciados de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati preparou um fogo e ofereceu cereais e frutas nas chamas, enquanto todos cantavam mantras de purificação. É a cerimônia de fogo, né, onde as pessoas são iniciadas. A irmã e o irmão de Abai estavam presentes, mas sua esposa não. Abai deleitava-se na presença de seu mestre espiritual.
Sim, ele gosta de ouvir. As palavras de seu mestre espiritual e seu olhar de reconhecimento gravaram-se em Abai. Abai continuaria satisfazendo seu mestre espiritual ouvindo bem. Então pensou ele, seria capaz de falar bem. Ouve bem, fala bem. A literatura védica descrevia 9 processos de serviço prático e amoroso a Deus, o primeiro dos quais era ouvir sobre Deus, ouvir os passatempos de Deus, as glórias de Deus. Depois vinha cantar sobre as glórias de Deus e glorificá-lo. Por ter ficado sentado pacientemente e ouvido em coche, ele havia satisfeito ao representante de Deus, Krishna. E quando o representante de Deus, Krishna, ficou satisfeito, Krishna se satisfez. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati não o havia louvado por ele ter doado dinheiro ao templo e não o havia aconselhado a abandonar a sua família e negócios e viajar com ele, nem havia pedido ao Abai que executasse grandes austeridades como os yogis que mortificam seus corpos com jejuns e votos difíceis. Mas ele gosta de ouvir, dissera ele. Eu já o havia observado. Abai meditava sobre isto e novamente escutava atentamente enquanto seu mestre espiritual conduzia a iniciação. Finalmente, Srila Bhaktisiddhanta mandou chamar Abai para que ele se aproximasse e recebesse a iniciação do canto do santo nome de Deus, aceitando o seu rosário. Após oferecer prostradas reverências, Abai estendeu a mão direita e aceitou o rosário da mão de seu mestre espiritual, rosário Hare Krishna, Bimala, de 108 contas, da mão do seu mestre espiritual. Ao mesmo tempo, ele também recebeu o cordão sagrado de sacerdote Brahmana, que significava a segunda iniciação. Puxa vida, já recebeu as 2 iniciações, Bimala. Normalmente, Srila Bhaktisiddhanta dava a primeira iniciação, a iniciação nos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, e somente depois de algum tempo, quando ficava satisfeito com o progresso do discípulo, dava a segunda iniciação. Mas a Abai, ele ofereceu ambas as iniciações ao mesmo tempo. Agora Abai era um discípulo completo, um sacerdote brahmana que poderia executar sacrifícios tais como este sacrifício de fogo para iniciação. Ele poderia adorar as formas de Deus no altar do templo e era de se esperar que desse palestras amplamente. Srila Bhaktisiddhanta acrescentou Aravinda, em português Lotus, a seu nome. Agora ele era Abai Charanaravinda. Aravinda, Lotus. Após Srila Bhaktisiddhanta Saraswati deixar Allahabad rumo a Calcutá, Abai sentiu intensamente a responsabilidade de trabalhar pela causa de seu mestre espiritual. No momento da iniciação, Srila Bhaktisiddhanta dera instruções a Abai para que estudasse o néctar da devoção de Rupa Goswami, que delineava os intercâmbios amorosos entre Krishna e seus devotos e explicava como um devoto pode avançar na vida transcendental. Néctar da Devoção era um livro de lei para o serviço prático e amoroso a Deus, e Abai o estudaria cuidadosamente. Ele sentia prazer em aumentar as suas visitas ao centro de Allahabad e trazer novas pessoas. Já no seu primeiro encontro com seu mestre espiritual, ele recebera a instrução de pregar a missão do Senhor Krishna Chaitanya, e agora começava estável e cuidadosamente a considerar como fazê-lo. Pregar era uma responsabilidade, pelo menos tão absorvente como a do lar e a dos negócios. Mesmo em seu lar, ele queria se ocupar tanto quanto possível em pregar. Discutia com sua esposa sobre seus planos de convidar pessoas a virem à sua casa, oferecer-lhes alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam,
e promover debates sobre Krishna. Ela não compartilhava de seu entusiasmo. Está vendo aqui, Prabhupada, né, como falou aquele grande devoto que a gente considera muito, Prabhupada é o exemplo de devoto em todos os níveis, de criança, de adolescente, de casado, de retirante, de renunciado, de tudo, né? Por isso que a gente fala, essa coleção é todo conhecimento vivido na prática. Então, qualquer casal, né, pode seguir o exemplo de Prabhupada e convidar pessoas em seu lar e cantar Hare Krishna e ler o Bhagavad Gita ou qualquer outro livro de Prabhupada. Mas sua esposa não compartilhava de seu entusiasmo. Srila Prabhupada comenta: minha esposa era devota de Deus, Krishna, mas tinha outra ideia. Sua ideia era apenas de adorar a forma de Deus no altar, em casa e viver pacificamente. Minha ideia era pregar. Não era possível que Abai viajasse com seu mestre espiritual ou mesmo o visse frequentemente. Seus negócios farmacêuticos mantinham-no atarefado e ele vivia viajando. Sempre que possível, no entanto, ele tentava programar uma viagem de negócios para Calcutá quando seu mestre espiritual também se encontrava lá. Assim, no decorrer dos 4 anos seguintes, ele conseguiu ver o seu mestre espiritual talvez umas 12 vezes. Sempre que Abai visitava Calcutá, o bibliotecário assistente da Gaudiya Mata, Nityananda Brahmachari, encontrava-se com ele na estação ferroviária Howrah, ou coisa parecida, com uma carruagem de 2 cavalos pertencentes ao templo. Nityananda achava Abai uma pessoa extraordinariamente humilde e tolerante. Enquanto se dirigiam juntos ao templo, Abai indagava avidamente a respeito das últimas atividades de Srila Bhaktisiddhanta, suas viagens, suas publicações, quantos centros haviam sido abertos nos últimos tempos, como estavam seus discípulos. Não se conversava muito sobre os negócios de Abai. Abai hospedava-se no templo da Gaudiya Mata normalmente por cerca de 5 dias. Às vezes, visitava uma de suas irmãs que vivia em Calcutá, mas o motivo principal de sua visita era Srila Bhaktisiddhanta, e Abai se aproveitava de toda a oportunidade para ouvi-lo. Abai não tentou se tornar líder na administração interna da Gaudiya Mata. Seu mestre espiritual havia iniciado 18 renunciados que levavam a cabo a maior parte da pregação e da liderança da missão. Abai era sempre o chefe de família ocupado com seus próprios negócios e família, nunca vivendo dentro do templo, exceto para curtas visitas. Todavia ele começou a desenvolver uma relação íntima com seu mestre espiritual. Às vezes Abai ia vê-lo na Chaitanya Mata, no local de nascimento do Senhor Krishna Chaitanya em Mayapur. Certo dia, no templo Chaitanya Mata, Abai estava no pátio quando uma grande cobra venenosa passou rastejando em frente dele. Abai gritou por seus irmãos espirituais, mas quando eles vieram, ficaram simplesmente parados, olhando incertos sobre o que fazer. Srila Bhaktisiddhanta apareceu na varanda do 2º andar, olhou para baixo, viu a cobra e imediatamente ordenou: matem-na! O menino então pegou uma grande vara e matou a cobra. Srila Prabhupada comenta: então pensei, como é que meu mestre espiritual mandou que matassem a cobra? Fiquei um pouco surpreso, mas posteriormente encontrei este verso. Prabhupada cita o verso: mesmo pessoas santas ficam satisfeitas com a morte de um escorpião ou de uma cobra. E então fiquei muito contente. Eu ficara com aquela dúvida, como o meu mestre espiritual tinha mandado matar a cobra. Mas quando li este verso, fiquei muito satisfeito por saber
que aquela criatura ou criaturas como a cobra não mereciam nenhuma misericórdia. Srila Bhaktisiddhanta tinha reputação de ser tão austero e tão forte em argumento contra outras filosofias, que mesmo seus próprios discípulos aproximavam-se dele com cautela se ele estava sentado sozinho, ou se eles não tinham nenhum assunto específico a tratar com ele. Contudo, muito embora o contato de Abai com ele fosse bastante limitado, Srila Bhaktisiddhanta sempre o tratava amavelmente. Srila Prabhupada comenta: sempre que encontrava meu mestre espiritual, ele me tratava com muita afeição. Às vezes, meus irmãos espirituais criticavam-me porque eu conversava um tanto livremente com ele e citavam este ditado em inglês: os tolos correm pelos caminhos que os anjos temem trilhar. Mas eu pensava: tolo? Bem, talvez... Mas eu sou assim. Meu mestre espiritual era sempre muito afetuoso comigo. Quando eu lhe prestava reverências, ele costumava retribuir: "Das-os-mi", em português, sou seu servo. Às vezes, quando o Srila Bhaktisiddhanta andava para lá e para cá cantando o Mahamantra Hare Krishna em seu rosário em voz alta, enquanto passava as contas entre os dedos, Abai entrava no quarto e também cantava caminhando lado a lado com seu mestre espiritual. Certa vez, quando Abai entrou no quarto de Srila Bhaktisiddhanta, o seu mestre espiritual estava sentado em um sofá e Abai sentou-se ao lado dele em nível de igualdade. Mas então ele notou que todos os outros discípulos no quarto estavam sentados em nível inferior, aos pés de seu mestre espiritual. Abai se manteve sentado na mesma posição e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati não disse nada a respeito, mas Abai nunca mais se sentou em nível de igualdade com seu mestre espiritual. Certa vez, em uma sala com muitos discípulos, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati estava falando e Abai o ouvia quando um velho ao lado de Abai fez-lhe um sinal. Enquanto Abai inclinou-se para ouvir o que o homem queria dizer, Srila Bhaktisiddhanta subitamente falou alto, aborrecido com os dois estudantes aparentemente desatentos. "Babu!" Dirigiu-se ele primeiramente ao velho ao lado de Abai. "O senhor acha que me comprou com sua doação de 150 rúpias por mês?" E então, voltando-se para Abai: "Por que você não vem aqui e fala em vez de mim?" Abai ficou extremamente mortificado. Não, é externamente. É extremamente também, Bimala. Imagina tomar uma bronca do mestre espiritual. Abai ficou externamente mortificado, porém conservou na memória aquela repreensão. Foi num encontro privado que Srila Bhaktisiddhanta certa vez contou a Abai dos riscos que ele corria por pregar tão audaciosamente. Srila Prabhupada comenta: a contribuição de meu mestre espiritual foi que ele derrotou os Goswamis de casta. Ele derrotou este brahmanismo. Ele fez isso da mesma maneira que o Senhor Krishna Chaitanya o fez. Como Krishna Chaitanya disse: Kibhavipra Kibanyasi Shudra Keninaya Jai Krishna Tattva Veta Sei Guruhaya, em português. Não se leva em consideração se alguém é renunciado, sacerdote brahmana, classe baixa ou devoto casado. Não. Qualquer pessoa que conheça a ciência de Deus, Krishna, está correta, é um renunciado e é um sacerdote brahmana. Mas ninguém mais ensinara isso desde o Senhor Krishna Chaitanya. Esta foi a contribuição de meu mestre espiritual. E por este motivo, ele teve que enfrentar tantos protestos veementes dos sacerdotes brahmanas e dos renunciados de casta. Desculpem. Certa vez fizeram uma conspiração para matá-lo. Meu mestre espiritual contou-me isto pessoalmente. Por sua graça, quando nós nos encontramos sozinhos, ele falava sobre muitas coisas. Ele era tão bondoso que costumava conversar comigo e ele pessoalmente me contou que eles queriam
matar ele. Eles arrecadaram 25 mil rúpias e foram subornar o oficial de polícia encarregado da área dizendo: tome essas 25 mil rúpias, vamos fazer algo contra Bhaktisiddhanta Saraswati e você não deve tomar nenhuma medida. Ele pôde entender que eles queriam matá-lo. Então o oficial de polícia francamente veio até Bhaktisiddhanta Saraswati. Evidentemente, nós aceitamos suborno e cedemos a tais coisas, mas não contra um santo, não contra uma pessoa santa. Eu não ouso fazer isso. Assim o oficial de polícia objetou e disse a meu mestre espiritual: tome cuidado, esta é a situação. Era por isto que ele protestava tão veementemente. E ele gostava que seus discípulos fossem ousados. Abai ouvia falar de uma ocasião em que um dos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tinha sido muito franco em um encontro público e havia denunciado um monge impersonalista, que era muito respeitado, dizendo que ele era um sacerdote tolo. A observação causara tumulto no encontro e alguns dos discípulos comunicaram o incidente a Srila Bhaktisiddhanta, achando que ele ficaria descontente de que seu discípulo tivesse causado tumulto. Mas Srila Bhaktisiddhanta ficou satisfeito e observou: ele fez bem. Seu descontentamento ocorria antes, quando ele ficava sabendo da frouxidão de alguém. Até numa aula de Prabhupada fala, que Vaishnavismo não é covardismo. Srila Prabhupada comenta: quando o meu mestre espiritual estava presente, mesmo grandes acadêmicos tinham medo de conversar, mesmo com seus estudantes principiantes. Meu mestre espiritual era chamado de a enciclopédia viva. Ele podia conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Era muito erudito e não fazia concessões. Os assim chamados santos avataras e yogis, todos eles eram falsos, eram inimigos de meu mestre espiritual. Ele nunca fazia concessões. Alguns irmãos espirituais queixavam-se de que esta pregação era uma técnica mordaz e não seria bem sucedida. Mas aqueles que o criticaram caíram. Ele está fazendo o que Deus manda, né, Bimala? Como que uma pessoa que faz o que Deus manda está errado? Srila Bhaktisiddhanta era conhecido como o Mestre Leão. Ocasionalmente, quando alguém via que ele sabia ser promulgador, ocasionalmente quando via alguém que ele sabia ser propugnador, é isso mesmo, Bímola. Ocasionalmente, quando via alguém que ele sabia ser propagador do impersonalismo, mandava chamar aquela pessoa e a desafiava. Por que você está enganando as pessoas com a filosofia impersonalista? Frequentemente dizia a seus discípulos que não fossem frouxos. Por que deveriam vocês sair por aí bajulando os outros? Dizia ele. Vocês devem falar a verdade crua, doa quem doer, sem nenhuma bajulação. O dinheiro virá de qualquer maneira. Sempre que Srila Bhaktisiddhanta escrevia ou falava a filosofia dos devotos de Deus, ele era intransigente. A conclusão era de acordo com a escritura autorizada e a lógica forte. Mas às vezes Abai ouvia o seu mestre espiritual expressar os ensinamentos eternos de maneira tão singular que Abai sabia que jamais esqueceria. Não tentem ver Deus, dizia Srila Bhaktisiddhanta, mas ajam de tal modo que Deus os veja. Srila Bhaktisiddhanta condenava os proprietários de templos que faziam negócios mostrando a forma de Deus para ganhar dinheiro. Ser um gari, um varredor de rua, era mais honroso, dizia ele. Ele inventara um ditado bengali.
Prabhupada cita aqui na língua bengali, em português: os sacerdotes estão pensando que a forma de Deus, a encarnação de Deus na pedra, é pedra para quebrar nozes. Em outras palavras, se uma pessoa mostra a forma de Deus, do Senhor Krishna, ou qualquer outra forma de Deus, simplesmente com vistas a fazer dinheiro, então ela está encarando a deidade não como o Senhor Krishna, não como Deus, mas como uma pedra, um meio de ganhar a vida. Abai teve a oportunidade de ver o seu mestre espiritual lidar com o nacionalista Subhas Chandra Bose, que tinha sido colega de escola de Abai na faculdade Scott Churchill. Bose tinha vindo com atitude um tanto crítica, preocupado com o recrutamento de jovens para a vida religiosa feita por Srila Bhaktisiddhanta. Srila Prabhupada comenta que Subhas Chandra Bose veio até meu mestre espiritual e disse: o Senhor pegou muitas pessoas, elas não estão fazendo nada pelo nacionalismo. E meu mestre espiritual replicou: bem, para sua propaganda nacional você precisa de homens muito fortes, mas esses meus rapazes são fraquíssimos. Veja só como eles são esqueléticos. Então não ponha os seus olhos neles. Deixe-os comer algo e cantar Hare Krishna. Dessa maneira ele o evitou. Srila Bhaktisiddhanta costumava dizer que quando chegasse o dia em que os juízes do Supremo Tribunal fossem devotos de Deus, Krishna, com barro sagrado na testa, então ele saberia que a missão de difundir a consciência de Deus, Krishna, estava se tornando bem-sucedida. Ele disse que Jesus Cristo era um Shaktyavesha Avatara, uma encarnação de Deus dotada de poder. Como poderia ser outra coisa, dizia ele? Ele sacrificou tudo para Deus. Em sua linguagem, e tem gente que confunde Jesus com Deus, né? Em sua linguagem acadêmica, desculpem, deixa eu tomar água aqui, peraí. Em sua linguagem acadêmica ele declarava: o comportamento materialista não terá possibilidade de alcançar o autocrata transcendental. Mas às vezes em discursos ele fraseava de maneira mais terra-terra. Os eruditos mundanos que tentam compreender o Senhor Supremo Krishna com seus sentidos e especulação mental são como uma pessoa que tenta provar o mel de uma garrafa lambendo o exterior da mesma. Filosofia sem religião, dizia ele, é especulação árida, e religião sem filosofia é sentimentalismo e às vezes fanatismo. Srila Bhaktisiddhanta dizia que o mundo inteiro era simplesmente uma sociedade de enganadores e enganados. Ele dava o exemplo de que mulheres suspeitas muitas vezes visitavam certos locais santos da Índia com a ideia de seduzir os santos, achando que ter um filho com uma pessoa santa era prestigioso. E homens imorais vestem-se como santos, esperando ser seduzidos pelas mulheres enganosas. Sua conclusão: todos devem aspirar a deixar o mundo material e voltar ao Supremo, porque este mundo material não é um lugar conveniente para um cavalheiro. Abai percebeu que quando discípulos perguntavam a seu mestre espiritual sobre algo no futuro, ele nunca respondia: sim, isto vai acontecer, ou sim, nós vamos fazer isso. Pelo contrário, ele dizia: sim, se Krishna desejar, pode ser que sim. Embora em sua mocidade tivesse sido um astrólogo e fosse capaz de predizer o futuro, ele havia deixado aquilo de lado. É uma ciência material, né? E o devoto é transcendental. O devoto vai atrás do eterno e não do temporário. Imagina um mestre, né, Bima? Srila Bhaktisiddhanta era um celibatário vitalício e era muito estrito quanto a evitar a associação com mulheres.
Certa vez, Abai estava com seu mestre espiritual, enquanto outro discípulo estava presente junto com sua esposa jovem. A esposa perguntou a Srila Bhaktisiddhanta se podia falar com ele em particular, mas ele replicou: não. O que quer que seja, a senhora pode falar aqui. Não posso vê-la em lugar privado. Abai impressionou-se com isto, uma vez que Srila Bhaktisiddhanta chegara à casa dos 60 anos, e a moça tinha idade para ser sua neta. De qualquer maneira, ele nunca conversava a sós com mulher alguma. Srila Bhaktisiddhanta gostava de iniciar os seus discípulos como renunciados, mas um dia um de seus discípulos renunciados foi arrastado à força por sua esposa. Em lágrimas, Srila Bhaktisiddhanta lamentou-se por não ter sido capaz de salvar aquela alma. Contudo, ele não falava depreciativamente da vida familiar consciente de Deus, Krishna. Eu faria sexo 100 vezes se achava que poderia educar filhos conscientes de Deus, Krishna. Mas como ele não tinha certeza, ele não fez nenhuma vez, nem sonho. Ele mandava os seus estudantes celibatários à rua para vender a revista e os livros da Gaudiya Mata. E mesmo que um celibatário, um devoto estudante celibatário, conseguisse vender apenas uma ou duas cópias, isto o satisfazia muito. E ele exclamava: você é muito bom. Ao considerar se escritos de discípulos eram dignos de ser publicados, ele contava quantas vezes a palavra Krishna ou Krishna Chaitanya tinha sido usado. Se esses santos nomes de Deus, Krishna, tinham sido usados suficientemente, ele dizia: este está bom, este pode ser aproveitado. Ele costumava dizer em bengali, não vou nem tentar, em português: uma pessoa tem que ter vida para ser um pregador. Um homem morto não pode pregar. Quando algum de seus pregadores que tinha saído para cantar Hare Krishna e falar comunicava que ninguém comparecera ao seu encontro, Srila Bhaktisiddhanta replicava: isto não importa, as 4 paredes ouvi-lo-ão, isto é suficiente, não fique desapontado, continue cantando Hare Krishna. E ao comentar sobre o fato de que algum de seus discípulos tinha caído, alguns dos soldados morrerão, dizia ele. Mas ele não queria que seus discípulos levassem uma vida indolente. Certa vez ele criticou um discípulo dizendo que ele era de amor fácil. Nem deviam eles tentar praticar austeridades em locais solitários. Ele costumava cantar uma canção de sua própria autoria. Em português: minha mente, minha querida mente, que espécie de devoto de Deus és tu? Estás cantando Hare Krishna em um lugar solitário, imitando os grandes santos Haridasa Thakur e Rupa Goswami, mas tua verdadeira meditação é pensar em mulher e dinheiro. Tua mente está cheia de tais coisas sujas, de modo que o teu canto de adoração a Deus não passa de mera enganação. Ele ensinava que se um devoto abandonasse a sua pregação na cidade em nome de meditação solitária, era apenas um método de enganação através da imitação de grandes santos, na esperança de conseguir a adoração barata dos outros. Portanto, Srila Bhaktisiddhanta jamais gostava de abrir uma sede da Gaudiya Mata em um local que não fosse muito populoso. Está aí o exemplo, Bimala? Não abrir templo no fim do mundo, onde não passa ninguém, onde não mora ninguém. Já parei de falar. E Prabhupada, seguindo os desejos e ordem de seu mestre espiritual, orientou, que os devotos abrissem os templos no centro da cidade, onde passa todo mundo, menos em ponto de ônibus, porque os ônibus fazem um barulhão brecando e acelerando quando sai. Até isso Prabhupada ensinou. Onde eu estava? Tá. Srila Bhaktisiddhanta jamais gostava de abrir uma sede da Gaudiya Mata em um local que não fosse muito populoso.
Abai prosseguia ouvindo seu mestre espiritual sempre que surgiam oportunidades, mas raramente lhe fazia alguma pergunta filosófica. Ele preferia simplesmente ouvir. Srila Prabhupada comenta: eu nunca fazia nenhuma pergunta a meu mestre espiritual, exceto uma: como posso servi-lo? Abai Charan Ji se tornou bem-sucedido no comércio farmacêutico. Ele trabalhava bem para o laboratório Bozé e outras companhias o queriam como seu agente. Ele tinha esperanças de se tornar rico. Srila Prabhupada comenta: meu mestre espiritual me ordenou, faça isso, mas eu pensei, antes de mais nada, vou me tornar um homem rico, depois falou-ei. No princípio eu pensava, agora meus irmãos espirituais tomaram a ordem de vida renunciada. Eles estão pedindo de porta em porta. Por que deveria eu pedir? Deixe-me ganhar dinheiro para começar a consciência de Deus, Krishna. A maior companhia farmacêutica da Índia, Bengal Chemical, ou coisa parecida, fez-lhe uma oferta. Mas como eles não satisfizessem todas as suas condições, ele a rejeitou, embora mais tarde se arrependesse de tê-lo feito. Ainda assim havia bons indícios. O astrólogo predisse que ele se tornaria um dos homens mais ricos da Índia, e o Dr. Kartik Bozé dissera a seu sogro: ele é um homem muito inteligente. Mas também havia outros indícios. Assim como havia muitos fregueses que ele conseguira em suas amplas viagens, também havia muitas contas a arrecadar. Muitos dos fregueses começaram a atrasar em seus pagamentos e a dívida acumulada começou a crescer, até que ele devia ao laboratório Bozé o total de 10.000 rúpias. E Abai tinha inimigos. O gerente que assumira a antiga posição de Abai como gerente geral do laboratório Bozé, deixa eu começar de novo aqui. O gerente que assumira a antiga posição de Abai como gerente geral do laboratório Bozé em Calcutá, tentou jogar o Dr. Bozé contra Abai, insinuando que este era demasiadamente independente. Eles tinham ouvido falar de sua negociação com a Bengal Chemical, e o novo gerente atribuiu a dívida acumulada à falta de lealdade de Abai à sua firma. Kartik Bozé manteve-se favoravelmente inclinado a Abai, mas quando a dívida se transformou em choque financeiro, ele foi até Allahabad investigar. Na farmácia Prayaga ele falou com o Dr. Ghosh, que lhe disse: ele é um homem muito honesto, o erro não é dele. Em boa fé ele vendeu todos esses remédios a crédito, mas não está conseguindo receber o dinheiro. É o maldito fiado, né? Como que é o dito popular? Deus inventou o dinheiro. Deus inventou o dinheiro, o diabo fiado. Tem tudo a ver. Tem ou não tem, né? Mais ou menos isso aí. Tem um fundo de verdade, né, Bímola? Está bem, disse o Dr. Bozé, mas não poderei continuar dando-lhe dinheiro. Abai estudou as contas com o Dr. Kartik Bozé e ambos concordaram que a melhor maneira de resolver o assunto era o Dr. Bozé tomar posse da farmácia Prayaga e de todos os fregueses de Abai. Assim Abai foi absolvido da dívida, mas ficou desempregado. Atulananda, o devoto celibatário, o abordou: por que não vem para o templo? Agora você está livre. E Abai começou a visitar mais frequentemente a Rupa Goswami Mata, próximo, o templo, né? Rupa Goswami Mata, próxima de sua casa, onde os homens da Gaudiya Mata, com o seu espírito de estudantes celibatários renunciados, sugeriam que ele dependesse completamente de Krishna, renunciasse ao mundo, mudasse para morar com eles e se tornasse um pregador de tempo integral. Mas para Abai não havia possibilidade de abandonar os negócios. Se ele o fizesse, o que aconteceria com sua esposa e filhos? Agora ele e Radharani tinham um terceiro filho, um menino, de modo que a responsabilidade financeira estava aumentando. Os estudantes celibatários foram bem intencionados ao pedir-lhe que renunciasse ao mundo, e era ótimo que ele fizesse isso, mas Abai não podia levar aquilo muito a sério.
Desempregado. Desculpem. Deixa eu tomar água, Bímola, peraí. Desempregado, ele estava numa situação crítica, mas mantinha-se confiante e ansioso por assumir um novo emprego. Havia outras companhias que gostariam de tê-lo como seu agente, e alguns de seus velhos fregueses queriam seu serviço, mesmo não sendo ele funcionário de Bozer. Abai pensava em começar o seu próprio laboratório farmacêutico. Finalmente decidiu que começaria sua própria fábrica, mas numa cidade muito maior do que Allahabad. Ele resolveu fixar-se em Bombay. Decidiu que sua família deveria ficar em Allahabad e ele e seu irmão viajaram para Bombay, arrumariam um apartamento e examinariam as perspectivas para dar início a uma fábrica ali. Embora Radharani estivesse acostumada às viagens de seu esposo, nunca houve uma tão prolongada como esta prometia ser. Abai conversou com ela, explicando que sua recente falência comercial tinha sido arranjo de Deus, Krishna. Agora, para poder manter a sua família, ele teria que começar um grande negócio, que melhor poderia ser feito numa cidade maior como Bombay. Mas a vida familiar em Allahabad seria temporariamente perturbada. Ele estabeleceu uma pequena seção de indústria farmacêutica ali em Allahabad e pôs o seu sobrinho Tulasi encarregado dela e partiu para Bombay com o seu irmão. Em Bombay, Abai alugou um apartamento na rua Grant e, aplicando o conhecimento que adquirira como gerente do laboratório Bozer, começou a sua própria indústria farmacêutica. Os negócios estavam indo bem quando uma grande companhia, Smith Institute, o quis como seu agente de vendas. Abai aceitou o emprego pensando que poderia ganhar dinheiro como representante do Smith, enquanto ao mesmo tempo desenvolveria o seu próprio negócio. Ele estava confiante em sua capacidade de ganhar dinheiro na linha farmacêutica. Enquanto andava por Bombay a negócios, Abai encontrou alguns membros da Gaudiya Mata. Bhaktirashaka Sridhara Maharaja e Bhaktisaranga Goswami, antigos discípulos renunciados de Bhaktisiddhanta Saraswati. Abai reconhecia-os como respeitáveis irmãos espirituais, bem versados nas escrituras e na filosofia dos devotos de Deus. Parecia que ele estava destinado a encontrar os seus irmãos espirituais onde quer que fosse. Tanto ele quanto os renunciados consideraram seu encontro aparentemente estranho na cidade como auspicioso. Como os membros da Gaudiya Mata, com os quais ele se encontrara em Allahabad, esses pregadores não tinham centro permanente, mas estavam tentando começar um. Em nome de Bhaktisiddhanta Saraswati, eles iam de porta em porta solicitando patronos para uma sede da Gaudiya Mata em Bombay. Abai queria ajudá-los. Como irmão espiritual a serviço do mesmo mestre espiritual, ele ofereceu-lhes seus serviços. Embora como renunciados, eles estivessem em posição superior, em sua condição um tanto desamparada, eles precisaram recorrer à ajuda de Abai. Estavam hospedados em um pequeno cômodo na rua Proctor e tinham encontrado pouca oportunidade de fazer contatos importantes. Agora formavam um time, Abai apresentando os renunciados a comerciantes conhecidos e os renunciados conseguindo donativos para o novo centro. Abai Charanaravinda era bom em arrecadar fundos e voluntariamente dispunha de seu tempo para isso. Mais uma vez, seus irmãos espirituais começaram a incitá-lo a participar integralmente na pregação da Gaudiya Mata. Prabhupada comenta: nós fizemos um grupo para arrecadar fundos, Sridhara Maharaja, Goswami Maharaja e eu. Eu os levei a alguns de meus amigos químicos ou médicos e em 2 dias arrecadamos 500 rúpias. Sridhara Maharaja falava, eu os apresentava e Goswami Maharaja fazia a praça. Então Goswami Maharaja gostava muito do arranjo e começou a falar muito bem de mim. Para um babu, ele é muito perito.
Ele tem muitos amigos e tem arrecadado muitos donativos. Por que não poderia ele encarregar-se de nosso templo? Por que não deveria ir viver conosco? Por que ele está vivendo separadamente? Abai visitou a sede do templo na rua Proctor, onde se juntou aos devotos para o canto e dança público de Hare Krishna, e ouviu-os falar do Bhagavatam. A pedido dos renunciados, Abai aceitou a responsabilidade de encontrar um local mais adequado para o centro de Bombay. Onde quer que ele ia na cidade, procurava locações prováveis. Assim como tinha responsabilidades para com sua esposa e família, em Allahabad, devido à sua iniciação, sentia-se responsavelmente obrigado a ajudar os seus irmãos espirituais. Ele tinha de participar na pregação, não simplesmente lutar para subsistir no mundo da competição comercial, mas ele não achava que pudesse viver como os renunciados, sem nenhuma posse, sem nenhum comércio, dormindo no duro chão, tomando apenas refeições simples. 25 de fevereiro de 1935. Era o 62º aniversário de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Em Jagannatha Puri, onde residia Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, os devotos observaram o dia com cerimônia. No pequeno centro de Bombay, os poucos discípulos planejaram uma cerimônia noturna e convidaram as pessoas locais. Para a ocasião, Abai escreveu um poema.